E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje, semana passada a gente não teve vídeo, né? Eu tava fazendo um vídeo por semana e semana passada eu acabei falhando. Foi por motivos de força maior, não teve como gravar mesmo. Na verdade, até sobre investimento eu tava declarando o imposto de renda junto com a minha namorada. Então a gente acordou sábado de manhã, que é logo o dia que eu gravo o vídeo, que eu separo pra gravar. E aí a gente começou a fazer o imposto de renda, a gente acabou, já era tarde, já acabou perto de umas 2 horas da tarde. E aí a gente acabou descansando o resto da tarde, então não deu pra gravar. No domingo também foi correria, porque teve o imposto de renda da minha mãe pra fazer. Então foi um final de semana bem ocupado com o imposto de renda. Então, em relação à semana passada, a gente ficou sem vídeo, mas tá muito bem justificado, pelo menos pra mim, que pelo menos eu tô livre do imposto de renda agora só ano que vem, que eu vou mexer nisso daí. E hoje, continuando a falar de fundos imobiliários aqui no canal, como vocês sabem, é meu assunto favorito, é o que eu mais gosto de falar sobre finanças. A gente vai falar sobre vacância. A vacância, ela é especialmente utilizada e é onde ela só existe, é nos fundos imobiliários do tipo de tijolo. Lembra quando a gente falou sobre fundos imobiliários? Vou deixar o link aqui do canal, do vídeo que eu falei sobre os tipos de fundo imobiliário. Existem o fundo de papel, o fundo de fundos e o fundo de tijolo. Dentro do fundo de tijolo existem as ramificações, né? Então, tipo assim, pode ser um de varejo, pode ser de laje, pode ser de galpão logístico. E a vacância, ela só é utilizada, ela só existe nos fundos imobiliários de tijolo. Isso aí vai ter uma explicação, que é o que eu vou explicar logo a seguir, depois da intro, beleza? Então, valeu! Pessoal, então é o seguinte, pra gente começar a falar sobre vacância, antes de começar tudo pra falar desse vídeo, a primeira coisa é se inscrever, curtir e compartilhar com o amiguinho, porque você vai estar me ajudando a cada vez ficar mais empolgado pra fazer vídeo. Então, por favor, se você puder, se inscreva e curta o vídeo aí, compartilha, manda pros amigos que gostam do assunto, que estão iniciando, pra estar me ajudando aí nessa jornada, beleza? E aí, para começar a falar de vacância, eu queria explicar, para explicar o que é a vacância para vocês. A vacância nos fundos imobiliários, ela existe de dois tipos. Existe a vacância física e a vacância financeira. As duas têm uma diferença bem sutil, então vamos lá. Hoje, vou começar falando aqui sobre a vacância física. Vacância física é simples de tudo. Imagina o seguinte, o fundo imobiliário ele tem 10 lajes corporativas ou uma laje corporativa e ele é dono da laje inteira, do prédio inteiro, e tem 10 andares. Desses 10 andares, um andar ele está vazio, ou seja, ele está 10% vago. Essa é a vacância física. Nada mais é do que um espaço disponível para ser alugado e que está parado no momento. Então, se eu tenho um prédio e esse prédio está vago, eu tenho a vacância física do prédio inteiro. Se eu tenho um prédio de 10 andares e um ou dois andares estão livres, estão vagos, sem locação, não estão gerando renda, eles estão com essa vacância física aí disponível para o fundo imobiliário. Aí a gente tem também sobre a vacância financeira. É um espaço onde ele está alocado, mas ele rende, o contrato, o aluguel feito por ele é menor do que deveria. Vamos dizer assim, você tem um prédio lá, igual eu citei da vacância financeira, da vacância física, o prédio 100% locado deveria, ou estava sendo esperado dele, ele ter o poder de gerar 10 mil reais de aluguel, ou seja, cada andar paga R$ 1.000. Só que no final das contas ele está recebendo 8 mil reais. Ele está recebendo então 20% a menos do que deveria, certo? O que acontece? Existem inquilinos, ou todos os inquilinos, ou alguns inquilinos fecharam um contrato tendo um desconto sobre aquele andar que ele alugou. Simplificando, ou usando um exemplo mais prático, imagina uma casa que você vai morar, essa casa ela está com um aluguel de R$ 1.200. Esse aluguel de R$ 1.000
para você tá muito caro, porque você precisa daquela casa, a casa é ideal para você, mas o aluguel tá caro. Então você vai lá e você negocia com o proprietário ou com a locadora um desconto sobre esse aluguel. Você fala assim, olha, eu não posso pagar R$ 1.000, mas eu tenho interesse na casa e eu gostaria de pagar R$ 800 nela. O senhor aceita? Se o dono, o proprietário do imóvel falar, olha, eu aceito, o que ele está fazendo? Ele está alocando o imóvel vai ficar 100% locado, porém ele vai ter uma vacância financeira de 20%, porque o ideal era 1.000, ele está ganhando 800. Então é essa a diferença, um imóvel está alocado, mas ganhando menos, está gerando menos do que ele poderia gerar naquele momento. Então é essa a diferença da vacância física para a financeira, beleza? Aí, eu já meio que dei umas soltadas aí, mas o que que a vacância quer dizer sobre o fundo imobiliário? A vacância física quer dizer o quê? Se um fundo imobiliário está com 10% de vacância, quer dizer que 10% dos espaços físicos não estão alocados. 10%, dependendo do tamanho do imóvel, pode ser que seja um impacto pequeno, pode ser uma vacância saudável, vamos dizer assim. Vamos supor que os imóveis estão localizados em bons lugares, por exemplo, o imóvel está localizado lá na Avenida Paulista. Poxa, São Paulo é o epicentro da tecnologia, do mercado, de tudo. Então, se esse imóvel ele tá disponível lá, com toda certeza ele vai ser alocado rápido. E muito provavelmente não vai ter a vacância financeira, porque as pessoas querem estar ali, porque ali é onde tudo se mexe, onde tudo se movimenta. Então a vacância ela pode ter um nível de ser saudável. Mas vamos supor que um fundo seja com 30, 15, 20, 25% de uma vacância. E o gestor ele não consegue alocar isso durante 6, 7 meses. Cara, isso vai complicar demais a vida do cotista e do fundo imobiliário. Dizendo um exemplo que veio à cabeça agora, é o XPCM. É um imóvel, um prédio que ele está em Macaé. Eu não lembro que estado que é a Macaé, mas ele era 100% locado para a Petrobras. E a Petrobras avisou que ela ia sair. Ou seja, o fundo imobiliário era 100% locado, agora ele está 100% vago. E a região é uma região muito difícil para o fundo imobiliário fazer a locação desse imóvel. Ou seja, ele vai ficar sem gerar renda para os cotistas durante muito tempo. Então sempre é bom olhar os fundos imobiliários e entender aonde estão os imóveis, se eles estão bem localizados, se estão em pontos estratégicos nas cidades que eles estão localizados, porque isso pode ser muito importante na hora de encontrar um outro inquilino para esse fundo imobiliário. É o caso do XPCM. Saiu o proprietário, a Petrobras, deixou o prédio 100% vago e eu acredito que até agora não tem alocado para mais nenhum inquilino. Então não está gerando renda para os cotistas desse fundo imobiliário, tá? Uma outra coisa que é legal quando eu falo de vacância física, vamos supor que alguns contratos, ou todos, existem as cláusulas, né? E uma das cláusulas, por exemplo, depende do contrato, depende do locador, depende tudo da parte de negociação, mas existem muitos fundos, quando eles realizam um contrato, vamos supor, o contrato vai ser de 10 anos. E a multa para você sair antes de 10 anos do fundo imobiliário, desse espaço que você locou, é você pagar os 10 anos de aluguel restante. Então isso gera um conforto e uma previsibilidade para o fundo imobiliário. Então vamos supor que eu quero alugar um andar de um prédio lá dos 10 andares. Eu faço o contrato de 10 anos e eu me comprometo como locador que eu vou assumir que se eu sair antes de 10 anos eu tenho que pagar o restante dos aluguel como multa rescisória. Então se eu sair em 5 anos, eu tenho que ter o dinheiro de mais 5 anos para pagar o aluguel para esse inquilino. E eu não vou pagar mensalmente. Eu vou ter que pegar, juntar todo esse dinheiro e pagar tudo de uma vez, porque ela é a multa rescisória. Isso para o fundo imobiliário garante uma previsibilidade de distribuição para os cotistas. Então se eu recebi mais 5 anos de aluguel desse locatório que acabou de sair, o andar vai ficar vazio, vai ficar vago, mas eu tenho dinheiro para ir pagando os cotistas durante esse tempo, tá? E enquanto isso eu posso pegar e procurar, eu vou procurar um outro inquilino para entrar nesse imóvel e garantir que o fluxo fique sempre normal, sempre correto para os cotistas, beleza? Então esse
esse foi a questão da vacância financeira, vacância física, qual é o efeito deles no fundo imobiliário, se ele está muito alto, se ele está muito baixo, e o que ele diz sobre a saúde do fundo imobiliário em questão, né? E sobre os contratos. Os contratos garantem, eles dão uma segurança para a gente como cotista e até para o gestor do fundo imobiliário, dando uma previsibilidade maior de distribuição de rendimento ou de multa rescisória para ter o locatário. Lá sempre o empreendimento locado, o imóvel locado para esse locatário. E é isso aí, pessoal. Hoje o vídeo ficou super simples, sobre vacância física e financeira. Esse indicador também é usado, igual eu falei no começo do vídeo, ele é usado para análise de um fundo imobiliário do tipo de tijolo. Então, os fundos de fundos e os fundos de papéis, eles não têm vacância, porque eles não compram o imóvel diretamente, tá? Então, esse exemplo, esse indicador somente é usado para fundo de tijolo, beleza? E se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui no comentário, eu vou estar fazendo questão de responder todos os comentários. Se você, de novo, não é inscrito no canal, se inscreva e valeu!